Parte 2. Henrique aguarda ansioso a chegada de Vinícius, seu advogado. Para você que está assistindo esse vídeo e não assistiu a parte 1, por favor, primeiramente volte e veja a parte 1. A história realmente é obra do universo. História surpreendente. Antes de prosseguir com a história, fiz um breve relato do vídeo. Numa noite escura e chuvosa, Henrique, um milionário renomado por sua inteligência e envolvido nos negócios mais lucrativos do país, encontrava-se preso em um congestionamento interminável. As luzes vermelhas dos carros formavam uma longa fila que parecia nunca acabar, e a tempestade transformava as ruas em rios turbulentos. Frustrado, ele olhava para o relógio, desejando apenas chegar em casa e escapar do caos daquele dia exaustivo. Enquanto tentava se distrair com pensamentos sobre suas responsabilidades, Henrique avistou uma figura na calçada. Uma mulher encharcada com 2 crianças pequenas ao seu lado. A cena de vulnerabilidade o tocou profundamente, despertando nele um impulso inesperado de ajudar. Mesmo acostumado à sua rotina isolada e ao conforto de seu carro de luxo, ele decidiu agir. Ligou o pisca-alerta, abriu a porta e ofereceu uma carona para a família, que aceitou com um misto de surpresa e gratidão. Ao conduzi-los até sua mansão, Henrique notou a desconfiança e o cansaço na expressão de Laura, a mulher que agora ocupava o quarto de hóspedes junto com as crianças. Durante a noite, Henrique refletiu sobre o encontro, sentindo uma estranha necessidade de ajudar mais do que o habitual. Nos dias seguintes, a presença de Laura e dos filhos trouxe uma nova dinâmica para sua vida antes silenciosa. Henrique tentou estabelecer uma rotina confortável para eles, oferecendo ajuda com opções de trabalho e um ambiente seguro. Apesar dos esforços de Henrique para se aproximar e entender o passado de Laura, ela mantinha uma postura reservada, sempre evitando falar diretamente sobre sua história. Henrique, intrigado e determinado a descobrir mais, pediu ajuda a seu advogado Vinícius para investigar discretamente o passado de Laura. As descobertas revelaram uma história que Henrique jamais imaginava que tivesse acontecido isso entre Laura e sua família. Vinícius, aparentando um pouco ansioso, disse: "Henrique, as informações que encontrei não são agradáveis." Vinícius começou, entregando-lhe alguns documentos. Ela trabalhou em uma das empresas da sua família, uma posição de baixa remuneração, e foi demitida sem muitas explicações. Ela passou por dificuldades e não é surpresa que tenha ressentimentos. Henrique sentiu o peso das palavras, um misto de culpa e curiosidade. Ele sabia que seu pai administrava as empresas de forma dura, mas não imaginava que o impacto disso poderia ter chegado até ele dessa maneira, na forma de Laura e dos segredos que ela carregava. Só posso dizer que, de alguma forma, a história dela está entrelaçada com a sua, mas o resto você vai precisar descobrir por conta própria, concluiu Vinícius. Henrique ficou pensativo, as revelações de Vinícius ecoando em sua mente. Ele sabia que o próximo passo seria confrontar Laura sobre o passado que ambos compartilhavam, mesmo que ele nunca tivesse estado presente diretamente. Naquela noite, Henrique se deitou com uma nova perspectiva. A presença de Laura não era um mero acaso, e ele agora compreendia que os segredos dela tinham ligação com o legado de sua própria família. Mesmo sem saber onde isso o levaria, estava decidido a encontrar a verdade, custasse o que custasse. Nos dias que se seguiram à conversa com Vinícius, Henrique foi tomado por uma inquietação crescente. As informações reveladas por seu amigo sobre o passado de Laura trouxeram à tona sentimentos que ele não sabia como processar. A culpa pela herança que carregava,
a exploração que, de algum modo, estava ligada à sua própria história. Se misturava com uma urgência de ajudar Laura. Ele ainda não sabia como ela reagiria se ele fizesse essas verdades, mas sabia que não poderia continuar com aquele silêncio indefinido entre eles. Laura, por sua vez, parecia não desconfiar de que Henrique soubesse mais sobre seu passado. Ela continuava discreta, mantendo uma rotina quase invisível, cuidando das crianças e ocupando-se com tarefas simples pela casa. Mas Henrique notava, a cada dia, pequenas mudanças em seu comportamento. Olhares furtivos, momentos de profunda introspecção, como se ela também estivesse em conflito sobre sua presença ali. Aquela tensão sutil o incomodava, e ele sentia que a verdade pendia sobre eles, como uma espada invisível. Em uma tarde fria, Henrique encontrou Laura no jardim. As crianças corriam por entre as árvores, suas risadas enchendo o ar com uma alegria despreocupada. Laura, de braços cruzados, observava os filhos com um olhar que misturava ternura e uma preocupação silenciosa. Henrique respirou fundo, decidindo que aquela era a hora certa para uma conversa. "Posso me juntar a você?" ele perguntou, aproximando-se com cautela. Laura assentiu com um leve sorriso, mas Henrique percebeu que ela estava mais séria do que o normal, como se soubesse que ele queria mais do que uma simples conversa casual. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as crianças. Henrique esperou até que os pequenos estivessem longe o suficiente para que ele pudesse falar sem que eles ouvissem. "Eu descobri algumas coisas, Laura", começou Henrique com a voz baixa, mas firme, sobre seu passado e sobre como ele se entrelaça com o meu. Laura o olhou surpresa, mas seu rosto rapidamente assumiu uma expressão neutra, como se ela já tivesse previsto que esse momento chegaria. "Eu não sei do que você está falando, Henrique. Você sabe." "Sim", ele insistiu, mantendo o tom calmo. "Eu sei que você trabalhou em uma das empresas da minha família e sei que essa experiência não foi fácil. Talvez você sinta que tudo o que aconteceu com você, com sua família, tenha sido por causa disso e, de certa forma, talvez tenha sido o mesmo." Laura desviou o olhar, uma sombra de dor passando por seus olhos. Henrique percebeu que, finalmente, ele estava tocando nas feridas que ela tanto tentava esconder. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma revelação que adiara por tempo demais. "Sim, Henrique, eu trabalhei para a sua família", ela admitiu com a voz carregada de um ressentimento controlado por muitos anos. "Aceitei condições que nenhum ser humano deveria aceitar porque não tinha outra escolha. E então, quando não fui mais útil, fui descartada como muitos outros. Só que no meu caso, eu tinha 2 crianças para criar sozinha." A verdade crua em suas palavras atingiu Henrique com força. Ele conhecia a maneira como os negócios de sua família haviam sido conduzidos, mas ouvir aquilo de Laura, ver a desconfiança em seu rosto, era diferente. Ele sentiu o peso de seu legado, a responsabilidade por um sofrimento que ele nunca quisera causar, mas que agora era impossível ignorar. "Laura, eu sinto muito", ele murmurou, a voz carregada de sinceridade. "Eu sei que isso não muda nada do que você passou, mas quero que saiba que se eu tivesse conhecimento, se eu pudesse fazer algo para impedir, eu teria feito." Laura o observou por um longo momento, seu olhar carregado de mágoa, mas também de algo mais profundo, uma frustração que ela parecia carregar há anos. "Você diz isso agora, Henrique, mas você não faz ideia do que significa lutar todos os dias apenas para manter a cabeça fora da água. Não tem ideia do que é abrir mão de dignidade e orgulho de tudo apenas para sobreviver.
Henrique assentiu, sem saber o que dizer. As palavras dela estavam carregadas de uma dor que ele não podia contestar. Ele se sentia impotente diante da realidade que ela revelava, consciente de que qualquer desculpa ou explicação de sua parte seria insignificante. Eu não quero piedade, Henrique continuou. Tudo o que eu sempre quis foi justiça, uma chance de recomeçar, de dar aos meus filhos uma vida melhor. Só que eu nunca tive essa chance até agora. Henrique assentiu, respeitando as condições dela. Ele sabia que esse era apenas o começo de um longo processo, que ele teria que provar a ela que suas intenções eram verdadeiras. Naquele momento, ele estava disposto a fazer isso. Nos dias que se seguiram, Henrique e Laura mantiveram uma convivência cautelosa, marcada por uma tensão silenciosa. Ele tentou fazer com que ela se sentisse à vontade, mas sabia que o passado que ela carregava continuava a ser uma barreira entre eles. As crianças, alheias ao que acontecia entre os dois adultos, aproveitavam a liberdade que a mansão oferecia, enchendo os dias de Henrique com uma alegria inesperada. Henrique percebeu que sua vida estava mudando. A presença de Laura e das crianças trouxe um novo sentido, uma razão para ele questionar os valores que herdara e refletir sobre quem realmente era. Ele não podia mudar o passado, mas sentia que, ao ajudar Laura, estava tentando encontrar um caminho de redenção. Certa noite, enquanto Henrique observava o crepúsculo pela janela do seu escritório, ouviu uma leve batida na porta. Ele se virou e viu Laura parada ali, com uma expressão indecifrável. Ela parecia hesitante, como se lutasse contra algo que queria dizer. Eu queria te agradecer, Henrique, ela disse com a voz baixa, por me oferecer essa chance. Sei que você não é responsável pelas escolhas da sua família, mas ainda assim, você não precisava fazer isso. Henrique se aproximou, sentindo que aquele era um momento importante. Ele sabia que as palavras que escolher diriam muito sobre o tipo de pessoa que ele queria ser. Laura, eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance, inclusive eu. A verdade é que você e as crianças me fizeram enxergar coisas sobre mim que eu nunca quis encarar. Laura assentiu, mas Henrique percebeu que ela ainda guardava algo em seu interior, algo que ele talvez nunca entendesse completamente. Eu só quero que você saiba que não é fácil para mim confiar nas pessoas, Henrique. Mas eu estou tentando e espero que isso signifique algo, ela completou. Ele sentiu o peso dessas palavras, consciente de que naquele instante havia uma abertura que ele jamais esperava alcançar. Sabia que Laura ainda mantinha segredos e que sua vida era um emaranhado de dores e lutas que ele nunca experimentara. Mas, por ora, aquele pequeno avanço era o suficiente. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa parecia diferente. Henrique percebeu que algo na postura de Laura havia mudado. Ela ainda era reservada e mantinha aquele ar cauteloso, mas agora havia um toque de determinação em seu olhar, uma firmeza que ele não havia visto antes. Ele observou enquanto ela cuidava das crianças e organizava pequenas tarefas ao longo do dia, parecendo concentrada, quase como se estivesse executando um plano invisível. Henrique tentou ignorar a sensação de inquietação que se formava em seu peito, mas no fundo sabia que Laura ainda guardava segredos. Ao longo da semana, Henrique notou que Laura passava mais tempo sozinha no quarto, algumas vezes até mesmo fechando a porta, o que era raro. Ele respeitou seu espaço, acreditando que ela precisasse de tempo para si, mas não pôde evitar a sensação de que ela estava escondendo algo. Em uma noite particularmente silenciosa, ele ouviu passos leves no corredor enquanto trabalhava em seu escritório. Curioso, levantou-se e foi até a porta.
Ele viu uma sombra passando em direção ao andar de cima, onde ficavam os quartos dos funcionários e algumas salas de depósito raramente usadas. Sentindo-se estranho por seguir, mas incapaz de resistir, Henrique caminhou em silêncio, acompanhando os passos suaves de Laura. Ele a viu entrar em uma das salas de depósito, onde guardava documentos antigos, pertences de família e móveis que não utilizava mais. Espiando pela fresta da porta, ele viu Laura mexendo em uma caixa, seus movimentos cuidadosos e rápidos, como se procurasse algo específico. Henrique sentiu uma mistura de surpresa e curiosidade. O que ela estaria procurando? Antes que ele pudesse pensar em uma forma de abordar a situação, Laura pegou alguns papéis, olhou rapidamente e então os guardou de volta, fechando a caixa com cuidado. Ela se levantou e saiu do cômodo com uma expressão séria, sem notar a presença de Henrique no corredor. Ele a observou retornar ao quarto e, assim que ela desapareceu de vista, entrou na sala de depósito, agora tomado pela curiosidade. Ao abrir a caixa onde Laura mexeu, Henrique encontrou documentos antigos da empresa de sua família, registros detalhados de contratos e folhas de pagamento de anos anteriores. A maioria dos documentos estava esquecida, coberta por uma camada fina de poeira, mas ao folhear, ele percebeu que tinham algo em comum. Envolviam pessoas que haviam trabalhado em condições precárias e enfrentado demissões abruptas. Ele sentiu o coração apertar ao ver nomes que talvez estivessem ligados à história de Laura e de tantos outros que haviam passado por dificuldades em sua própria empresa, a mesma que agora ele herdara e administrava com tanto esforço para torná-la justa. Ao fechar a caixa, Henrique ficou pensativo, refletindo sobre o que acabara de descobrir e o quanto sua vida estava interligada com a de Laura. Henrique percebeu que as intenções de Laura iam muito além do simples desejo de sobrevivência. Havia algo mais profundo, uma motivação que ele ainda não conseguia entender completamente, mas que sentia ser fundamental para o que ela estava fazendo ali. Ele se retirou da sala de depósito, decidido a conversar com ela, mas sabia que precisaria ser cuidadoso. No dia seguinte, Henrique encontrou Laura no jardim, onde ela observava as crianças brincarem. Ele se aproximou devagar, sentindo a mesma tensão de sempre, mas agora também um toque de suspeita que não conseguia evitar. "Vejo que você gosta bastante do jardim", comentou ele, tentando iniciar uma conversa leve. Laura assentiu com um sorriso contido. "É um lugar tranquilo. Me lembra de como as coisas eram simples um dia." Henrique observou o rosto dela, tentando captar algum sinal de vulnerabilidade. "Sabe, Laura, eu tenho pensado sobre o que conversamos dias atrás, sobre o que minha família fez, e isso me fez refletir sobre algumas coisas que eu negligenciei no passado." Ela o olhou com um semblante sério, mas Henrique percebeu uma leve rigidez no olhar dela, como se estivesse esperando por algo que ele ainda não dissera. "Eu sei que você passou por momentos difíceis por causa das ações da minha família, e eu sinto que essa situação é mais profunda do que eu pensava. Às vezes me pergunto se você está aqui apenas por necessidade ou se há algo mais que não estou entendendo." Ele não esperava ser tão direto, mas sabia que aquela pergunta estava presa em seu peito, incomodando-o mais do que ele queria admitir. Laura o encarou por um longo momento, e ele percebeu que seus olhos carregavam uma intensidade que antes ele não havia notado. "Henrique, todos nós temos motivos para estar onde estamos. Alguns são mais simples de explicar, outros nem tanto." A resposta dela foi vaga, mas Henrique sentiu que ela estava evitando algo mais. Ele assentiu, aceitando a resposta,
mas sentiu que aquele mistério se aprofundava cada vez mais, como um enigma que ele ainda não tinha as peças para resolver. Eles passaram o restante do tempo em silêncio, e Henrique sentiu que, de alguma forma, sua conexão com Laura se fortalecia, mesmo que ainda estivesse coberta por um véu de desconfiança e segredos. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. Ele se revirava na cama, as palavras de Laura ecoando em sua mente. Decidido a resolver a questão, ele se levantou e caminhou pela mansão vazia em direção ao quarto de hóspedes onde Laura dormia. Parou à porta, hesitando. Sabia que ela estava acordada, pois uma luz suave escapava pela fresta da porta. Ele respirou fundo e bateu levemente. Em seguida, a voz de Laura respondeu com um tom surpreso. Henrique entrou devagar, observando o quarto. Laura estava sentada na cama lendo um livro, mas ele sabia que a leitura era apenas uma forma de passar o tempo. Ele podia ver a inquietação em seus olhos. Desculpe incomodá-la a essa hora, mas preciso saber a verdade, Laura. Ele começou, tentando manter a voz firme. Eu sei que você não veio para cá apenas por causa da tempestade e também sei que seu passado está de alguma forma conectado ao meu, mas eu preciso entender por que você aceitou ficar aqui. Por que aceitou minha ajuda, se no fundo carrega um ressentimento tão grande contra minha família? Laura fechou o livro e suspirou, apoiando-se na cabeceira da cama. Ela o encarou e, pela primeira vez, Henrique viu uma vulnerabilidade verdadeira, sem as reservas de sempre. Eu aceitei, Henrique, porque não tive escolha. Porque depois de tudo o que vivi, senti que talvez esta fosse minha única chance de conseguir justiça. A palavra parecia ter um peso diferente para ela, uma intensidade que Henrique não conseguia compreender completamente. Ele se sentou em uma cadeira próxima, aguardando, sem saber se deveria perguntar mais. Laura respirou fundo e, depois de um longo silêncio, começou a falar. Quando eu trabalhava para a sua família, Henrique, eu acreditava que aquilo era o melhor que eu poderia ter. Eu me esforcei, fiz tudo o que me pediram, aceitei condições que qualquer outra pessoa teria recusado. Mas no final, não importava o quanto eu tentasse, nunca fui valorizada e quando não fui mais útil, fui descartada. Henrique sentiu o peso da história e, embora quisesse dizer algo, decidiu que o melhor seria ouvi-la. Eu perdi tudo, Henrique. Fiquei sem lar, sem dignidade. E enquanto eu tentava sobreviver, vi minha vida desmoronar, enquanto os responsáveis seguiam com suas vidas sem jamais olhar para trás. Ela fez uma pausa, sua voz embargada, como se reviver aquela dor fosse um fardo insuportável. E eu decidi que, de alguma forma, eu teria justiça, que as pessoas que causaram isso entenderiam o que é perder tudo, Henrique. Henrique ficou em silêncio, digerindo as palavras dela. Ele sentia a culpa crescer, o peso de uma responsabilidade que, mesmo não sendo diretamente sua, estava ali, exigindo que ele tomasse uma posição. Mas, ao mesmo tempo, quando você me ofereceu abrigo, algo em mim queria acreditar que você era diferente. Ela continuou, a voz um pouco mais suave. Que talvez você não fosse igual aos outros. Ele sentiu um aperto no peito, como se as palavras dela fossem um julgamento final sobre quem ele era. A possibilidade de que ele pudesse representar algo mais para Laura, além do passado sombrio que ela carregava, era ao mesmo tempo uma esperança e uma responsabilidade. Eu quero ser diferente, Laura, ele respondeu, a voz baixa, mas cheia de determinação. Eu quero que você saiba que, o que quer que você precise, estou aqui para ajudar. Não por culpa,
Não por obrigação, mas porque eu quero corrigir o que foi feito, e não só com você, mas com todas as pessoas que sofreram por causa do que minha família causou. Laura o observou por um longo momento, e ele viu que seu olhar estava carregado de desconfiança, mas também de algo que ele não sabia decifrar, uma faísca de esperança. Talvez ela assentiu sem dizer mais nada, mas Henrique sentiu que naquele instante havia dado um passo em direção a uma verdade maior. Quando ele se retirou, sentiu que, embora ainda houvesse muito a esclarecer, algo havia mudado entre eles. Nos dias que seguiram a conversa com Henrique, Laura parecia estar em constante vigília. Henrique notou que, embora continuasse calma e educada, havia um novo brilho em seus olhos, algo que ele interpretava como uma mistura de determinação e apreensão. Ele começou a perceber que a presença de Laura na casa não era um simples acaso e que os motivos dela iam muito além do desejo de justiça que ela havia confessado. Laura mantinha uma rotina discreta, mas Henrique sabia que ela estava constantemente analisando cada detalhe ao redor. Isso o deixava dividido entre confiar em suas intenções ou suspeitar que algo mais obscuro estava por trás daquela calmaria. Durante uma tarde de trabalho, enquanto Henrique revisava relatórios em seu escritório, a governanta entrou trazendo um envelope pardo que acabara de chegar pelo correio. Ele não esperava nenhuma correspondência importante, então ficou surpreso ao ver o nome do remetente, Vinícius, o advogado que havia investigado o passado de Laura. A carta incluía um conjunto de novos documentos que ele pedira por insistência, buscando entender melhor as circunstâncias que a levaram a trabalhar para sua família e, posteriormente, a ser demitida. Henrique abriu o envelope e encontrou um dossiê detalhado. Ao folhear os papéis, ele descobriu que Laura havia sido demitida logo após levantar questões sobre as condições dos funcionários, algo que a empresa tratava com extremo sigilo. Vários trabalhadores haviam relatado condições de trabalho precárias e abusos de autoridade, e Laura estava entre os poucos que, em algum momento, tentaram confrontar as práticas da empresa. Era evidente que, desde aquele tempo, ela carregava não apenas a mágoa pela perda do emprego, mas também a dor de um senso de injustiça esmagado. Henrique fechou o dossiê, os pensamentos tumultuados, e decidiu que precisava agir mais. Ele não podia mais ignorar que o legado de sua família era mais sombrio do que ele imaginava. Mas a cada descoberta, o enigma de Laura se aprofundava. Ele sabia que deveria confrontá-la novamente, mas agora com mais sensibilidade. Tinha consciência de que ela havia perdido muito mais do que emprego e estabilidade. Ela perdera a fé em pessoas como ele, aqueles que representavam o lado privilegiado de uma sociedade injusta. Naquela noite, Henrique se aproximou do quarto onde Laura estava hospedada. Parou em frente à porta, respirando fundo. Antes de bater levemente, ela abriu a porta com um olhar desconfiado, mas o deixou entrar. As crianças já dormiam e a casa estava em completo silêncio, criando uma atmosfera quase solene. "Eu preciso conversar com você sobre algo importante, Laura", ele disse, tentando manter a calma em sua voz. Ela o observou com os braços cruzados, como se preparasse para uma notícia ruim sobre o que Henrique estava prestes a dizer. Henrique hesitou, mas sabia que precisava ser sincero. "Eu recebi informações adicionais sobre sua história com a minha família. Descobri que você foi uma das poucas pessoas que tentou questionar as condições de trabalho na empresa. Sei que você enfrentou uma situação injusta e que, no fim, foi descartada por causa disso." Laura abaixou o olhar e Henrique viu uma mistura de dor e ressentimento em sua expressão. "Você está certo, Henrique.
Eu levantei a voz por um instante, mas percebi que não tinha poder algum. Foi rapidamente silenciada e tudo o que tentei construir desmoronou depois disso. Ele se aproximou dela, sentindo a profundidade daquela dor. Sinto muito, Laura. Sei que palavras não vão consertar o que foi feito, mas estou determinado a mudar tudo isso. Minha família causou esse sofrimento, mas eu quero que essa história seja diferente daqui para frente. Ela respirou fundo, parecendo ponderar as palavras dele, como se tentasse decidir se ele era digno de sua confiança e por que isso importa tanto para ela agora. Por que, Henrique, depois de tanto tempo, você sente que deve reparar o que sua família causou? Henrique a encarou, sentindo que precisava ser honesto. Porque eu não quero ser apenas um herdeiro do dinheiro da minha família. Quero ser alguém que traz um impacto positivo. Quero fazer a diferença e, de alguma forma, sinto que ajudar você é o começo desse caminho. Laura assentiu lentamente. Mas Henrique notou que ainda havia um toque de desconfiança em seu olhar. Ela se aproximou da janela, olhando para o jardim iluminado pela lua, e depois se voltou para ele. Sabe, Henrique, eu aceitei sua ajuda porque vi em você algo que talvez fosse diferente dos outros. Mas confesso que parte de mim ainda luta contra a ideia de que o filho de alguém que causou tanto sofrimento possa realmente entender o que eu passei. Ela disse isso com um tom calmo, mas a franqueza em suas palavras o atingiu com força. Henrique não podia negar que aquelas palavras despertavam uma pontada de dor, mas ele sabia que ela estava certa. Era difícil para ele entender plenamente o sofrimento de alguém que viveu em condições tão diferentes, mas ele também sabia que estava disposto a aprender, a se abrir para uma compreensão que até então ele havia evitado. Eu entendo sua desconfiança, Laura. Ele respondeu com um tom firme e respeitoso. Mas eu quero que saiba que, qualquer que seja o caminho que você escolher, eu estarei aqui para apoiá-la. Isso não é uma tentativa de remediar o passado, mas de construir um novo presente. Laura o observou e ele notou que, pela primeira vez, seus olhos estavam um pouco menos defensivos. Era como se finalmente ela começasse a acreditar que ele estava disposto a enfrentar a verdade ao lado dela, sem fugir ou evitar o desconforto que isso causava. Nos dias seguintes, Laura começou a se envolver mais com algumas atividades na mansão. Ela passou a auxiliar discretamente os funcionários, organizando os afazeres, e Henrique notava como ela tinha uma presença que trazia ordem e uma harmonia inesperada ao lugar. Embora ainda mantivesse uma distância emocional, ele percebia que ela começava a se sentir mais à vontade. Aos poucos, ela parecia encontrar uma nova rotina, um novo espaço onde poderia reconstruir algo em sua vida. Henrique decidiu usar esse tempo para também reorganizar alguns aspectos de sua própria vida e, principalmente, da empresa. Ele procurou Vinícius, discutindo mudanças estruturais, buscando maneiras de transformar a organização para que se tornasse um ambiente mais justo e humano. Essas decisões exigiam coragem e enfrentamento, mas a cada passo ele sentia que estava mais próximo de se tornar o homem que queria ser. Alguém de quem Laura poderia confiar e, quem sabe, respeitar. Naquela noite, enquanto revisava os documentos da empresa em seu escritório, ouviu uma batida na porta. Levantou o olhar e viu Laura parada ali com uma expressão calma, mas intensa. Henrique, eu sei que você está tentando fazer mudanças e talvez de alguma forma seja sincero nisso. Ela começou entrando no escritório. Mas preciso que você entenda uma coisa. Nada do que você fizer vai apagar o passado, e parte de mim ainda não está pronta para confiar plenamente em você. Ele assentiu, compreendendo que essa desconfiança fazia parte do processo dela. Eu sei, Laura,
Não espero que você confie em mim de uma hora para outra, mas o que eu espero é que, com o tempo, você possa ver que minhas intenções são verdadeiras. Laura se aproximou da mesa, olhando diretamente para ele. Talvez, Henrique, mas é importante para mim que você saiba que eu ainda carrego cicatrizes. Minha história é feita de perdas, de sacrifícios, e isso é algo que não se cura tão facilmente. Henrique sentiu um aperto no peito, sabendo que não havia palavras suficientes para aliviar aquela dor. Ele apenas assentiu, respeitando o peso do que ela dizia. Depois de um longo momento em silêncio, Laura finalmente se afastou, mas antes de sair, ela fez uma pausa olhando para ele. De alguma forma, eu aprecio o que você está tentando fazer, Henrique. E talvez, com o tempo, eu possa ver além do que sua família representou para mim. Mas, por enquanto, só quero ter a certeza de que meus filhos estão seguros. Henrique percebeu que, apesar das palavras duras, havia uma pequena abertura no tom dela, um espaço para uma possível reconciliação com o passado. Ele sabia que o caminho seria longo e que precisaria provar, dia após dia, que suas intenções eram verdadeiras. Quando Laura saiu do escritório, Henrique ficou sozinho, sentindo a intensidade da conversa ainda reverberando no ar. Ele sabia que estava em uma encruzilhada em sua vida, onde poderia escolher entre continuar o legado de sua família ou construir algo novo, algo que pudesse deixar um impacto positivo e duradouro. E naquele instante, ele decidiu que faria o que fosse necessário para ser digno de confiança, não apenas para Laura, mas para si mesmo. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma clareza inusitada. Ele sentia que as conversas recentes com Laura o haviam mudado, forçando-o a encarar o peso do passado e a buscar uma nova direção. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa nova trajetória não seria fácil. A cada tentativa de aproximação, Laura se mostrava mais reservada, como se lutasse para não ceder à possibilidade de confiar em alguém que representava tudo o que ela havia perdido. Ao descer para o café da manhã, Henrique encontrou Laura com as crianças. Ela servia as xícaras, mas ele percebeu que seus gestos estavam diferentes, um pouco mais tensos do que o normal. Ele se aproximou, tentando manter o tom de voz leve. "Bom dia, Laura. Dormiu bem?" perguntou ele com um leve sorriso. Ela olhou para ele e sorriu educadamente, mas Henrique notou um certo distanciamento em seus olhos. "Sim, obrigada. As crianças estão ansiosas para brincar no jardim hoje. Acho que o sol vai colaborar." Henrique assentiu, acompanhando o humor dela. Ele se sentou à mesa, observando Laura em silêncio enquanto ela cuidava dos filhos, mas sua mente estava longe, envolvida em pensamentos que ele sabia que ela não compartilharia facilmente. Ele sentia que havia algo a mais na maneira como ela se comportava, um misto de hesitação e determinação, como se Laura estivesse constantemente alerta, com um plano em mente que ele ainda não conseguia decifrar. Depois do café, Laura levou as crianças para o jardim, enquanto Henrique permaneceu na casa, observando-os pela janela. A cena familiar era quase comum, mas ele sabia que o relacionamento deles estava longe de ser uma convivência comum. Laura carregava um peso invisível, um mistério que ele não conseguia desvendar completamente e que, de alguma forma, parecia cada vez mais essencial para ele. Enquanto observava a cena, Henrique ouviu o toque de uma notificação em seu celular. Ao verificar, percebeu que era uma mensagem de Vinícius, o advogado. "Precisamos conversar. Descobri algo importante sobre Laura. Pode me ligar?" Intrigado e com o coração acelerado, Henrique rapidamente discou o número de Vinícius. A tensão crescia a cada segundo.
e ele mal conseguia esperar para entender o que mais poderia haver no passado de Laura. Vinícius, bom dia. Recebi sua mensagem. O que descobriu? Perguntou Henrique, sem conseguir disfarçar a ansiedade na voz. Do outro lado da linha, Vinícius respondeu em um tom sério. Henrique, consegui acesso a alguns registros antigos. Descobri que, além de ser demitida injustamente, Laura também teve propriedades e pertences confiscados na época, o que a deixou sem absolutamente nada. Ela não perdeu apenas o emprego, perdeu todo o pouco que tinha. Henrique sentiu um peso no peito ao ouvir as palavras de Vinícius. Mas como isso foi permitido? Como ela pode ser tão injustamente prejudicada? É uma situação complicada. Henrique, ao que parece, alguém em posição de autoridade na empresa da sua família na época fez um uso abusivo das leis trabalhistas, sob a justificativa de que Laura tinha uma dívida moral com a empresa. Claro, isso é absurdo, mas tudo foi feito para garantir que ela não tivesse recursos para se defender. Henrique permaneceu em silêncio, tentando processar a profundidade da injustiça que Laura havia enfrentado. Tudo parecia muito mais sombrio agora. O peso de sua família era maior do que ele havia imaginado, e a ideia de que ele poderia, de alguma forma, reparar parte desse dano parecia agora muito distante e complexa. Ele queria ajudar Laura, queria oferecer a ela uma saída, mas sabia que a dor dela era profunda e que sua presença talvez não fosse suficiente para dissipar. Entendo, Vinícius. Obrigado por me, disse Henrique, mas foi interrompido. Vou precisar pensar em como abordar isso com ela, respondeu Henrique com a voz carregada de preocupação. Após desligar o telefone, Henrique ficou parado por um momento, a mente repleta de pensamentos conflitantes. Ele queria enfrentar Laura, oferecer apoio de uma forma que realmente fizesse diferença, mas sabia que, cada vez que tocasse nesse assunto, a ferida dela se abriria mais. E mesmo que ele tentasse mudar tudo ao seu redor, talvez não fosse possível parar o que o passado havia destruído. No final da tarde, Henrique tomou coragem e foi até o jardim onde Laura observava as crianças brincarem. Com um sorriso discreto, mas que ele sabia que escondia uma tristeza profunda, ele se aproximou devagar, como se respeitasse o espaço e o tempo dela, mas determinado a conversar. "Laura, podemos conversar?" perguntou ele com a voz gentil, mas firme. Ela o olhou surpresa e percebeu pela expressão séria dele que não seria uma conversa casual. "Claro, Henrique. Sobre o que quer falar?" Henrique hesitou por um instante, procurando as palavras certas. "Descobri algo sobre o que aconteceu com você no passado, algo que você nunca mencionou e, sinceramente, me deixou perturbado." Ela estreitou os olhos, como se tentasse adivinhar o que ele sabia, mas permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. "Descobri que, além do emprego, você também perdeu bens, coisas que eram suas e que foram tiradas de forma injusta. Parece que você enfrentou uma situação muito mais difícil do que imaginava", disse ele, cautelosamente, observando as reações dela. Laura desviou o olhar, a expressão tornando-se sombria. "Henrique, eu já te disse que há coisas que prefiro deixar no passado." "Sim, perdi tudo. Não foi apenas o emprego. Foram anos de esforço, de pequenas conquistas que desapareceram em um instante e até hoje luto por algo que me foi arrancado." Henrique sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras e uma necessidade crescente de fazer algo, qualquer coisa para compensar. "Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, mas quero que saiba que estou disposto a ajudá-la de verdade. Se precisar de recursos, advogados, o que for, estou aqui."
disse ele. Ela o encarou com um olhar que misturava ceticismo e talvez uma pitada de esperança. Henrique, não sei se você realmente entende o que isso significa. Eu não quero caridade, não quero sua pena, eu quero justiça, e isso é algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Ele assentiu, sentindo o peso daquelas palavras e compreendendo que sua oferta talvez soasse vazia para ela, mas ele não estava disposto a desistir. Entendo, Laura, mas por favor, não me veja como alguém que está tentando simplesmente comprar seu perdão. Eu quero que você tenha sua dignidade de volta, e se eu puder de alguma forma ajudar nesse caminho, quero fazer isso ao seu lado, disse ele com sinceridade. Ela suspirou e pela primeira vez, Henrique viu um traço de vulnerabilidade. Laura parecia exausta, como se o peso daquela luta tivesse finalmente se tornado maior do que ela podia carregar sozinha. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as crianças que corriam livres e alheias a tudo aquilo. Talvez, Henrique, talvez eu possa permitir que você ajude, mas entenda que isso não significa que tudo será perdoado. Isso é algo que vou carregar comigo, independente do que aconteça, respondeu ela finalmente com um tom suave, mas firme. Henrique assentiu, sabendo que aquelas palavras eram uma pequena abertura, mais uma que ele valorizaria. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e que ganhar a confiança completa de Laura talvez fosse algo que ele jamais conquistaria totalmente, mas naquele momento ele estava determinado a provar que era digno dessa chance. Naquela noite, Henrique foi até o escritório e passou horas em uma pesquisa detalhada sobre os direitos que Laura havia perdido e as formas de restituição que poderiam ajudá-la. Ele queria criar um plano concreto, algo que fosse além de promessas vazias. Sabia que precisaria de mais do que palavras para demonstrar a sinceridade de sua oferta. Dias depois, ao se sentarem para mais uma conversa, ele trouxe para Laura uma proposta formal, detalhando cada aspecto da restituição que ele desejava oferecer. Ela leu atentamente o documento em silêncio, os olhos examinando cada linha com um misto de seriedade e surpresa. Henrique notou a emoção contida em seu olhar, mas respeitou o silêncio dela. Isso é mais do que eu esperava, ela admitiu, a voz quase sussurrada. Eu sei que não posso mudar o que você passou, mas estou tentando fazer o que é certo agora, disse ele com honestidade. Ela assentiu, dobrando o documento cuidadosamente. Obrigado, Henrique. Aceito sua ajuda, mas quero que entenda que mesmo assim, há coisas que não poderão ser recuperadas. Eu entendo, Laura, mas quero que saiba que vou respeitar o que você decidir daqui para frente. Não quero que você sinta que está presa a esta casa ou a mim. Quero apenas que saiba que enquanto estiver aqui, você terá todo o apoio que precisar. Laura respirou fundo, deixando um sorriso leve se formar em seu rosto. Era um sorriso carregado de tristeza e esperança, uma expressão que deixava claro o quanto ela lutava para manter sua dignidade e resiliência. Ela agradeceu mais uma vez e se retirou, deixando Henrique sozinho, mas com a certeza de que, aos poucos, estava construindo uma nova relação de respeito e compreensão com ela. Quando Henrique ficou só, sentiu uma leve sensação de alívio. Sabia que, embora o passado fosse inapagável, estava fazendo o possível para ajudar Laura a construir um futuro diferente. Nos dias que se seguiram ao acordo de restituição, Henrique sentiu que algo na relação entre ele e Laura começava a se transformar. Ela parecia mais tranquila, embora ainda mantivesse a mesma cautela e o olhar atento, sempre observadora e calculista.
Henrique respeitava esse comportamento, compreendendo que, apesar de seu desejo de recomeço, o passado de Laura era uma sombra que não desapareceria tão facilmente. Laura, por sua vez, passava mais tempo com as crianças, mantendo uma rotina que incluía passeios no jardim e tardes discretas na biblioteca, onde ela buscava a calma entre os livros. Henrique percebia que, aos poucos, ela se permitia relaxar, mesmo que de forma sutil e cuidadosa. Ele sabia que essa transformação seria lenta, mas tinha a esperança de que, com o tempo, Laura pudesse finalmente se sentir em casa, não como uma visitante, mas como alguém que tinha direito a um novo começo. Em uma manhã ensolarada, Henrique decidiu que era hora de levar Laura e as crianças para fora da mansão. Queria mostrar-lhes outros lugares, oferecer momentos de descontração que pudessem trazer um pouco de leveza para a vida dela. Ele pensou que um passeio no parque da cidade seria uma oportunidade para eles relaxarem, longe do peso dos assuntos do passado. Ao propor a ideia, Laura hesitou, como se a ideia de sair com ele fosse algo além do que ela se permitia. Mas ao notar a animação das crianças, ela acabou concordando, percebendo que talvez fosse bom sair um pouco e ver um novo ambiente. Henrique sentiu o pequeno avanço como um sinal de que, aos poucos, ela se abria para possibilidades que antes sequer considerava. Ao chegarem ao parque, as crianças correram para brincar e Henrique e Laura caminharam em silêncio por entre as árvores. Ele respeitava a quietude dela, mas não podia ignorar a leveza que aquela mudança de ambiente parecia trazer. Ela parecia respirar mais livremente e ele viu uma expressão em seu rosto que não via há muito tempo. Uma mistura de serenidade e talvez um toque de esperança. Laura, ele começou quebrando o silêncio. Sei que ainda há muitas coisas que não posso compreender completamente, mas quero que saiba que, enquanto vocês estiverem aqui, farei tudo o que estiver ao meu alcance para que se sintam em paz. Ela o olhou com uma expressão suave, embora ainda carregasse certa reserva. Obrigada, Henrique. Eu aprecio tudo o que você está fazendo. Só que parte de mim ainda sente que essa paz pode não ser real. Essa história ainda não acaba por aqui. Segue o final no próximo vídeo. Vale a pena assistir. Final surpreendente. Até lá!